Meus queridos, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma pergunta que não quer calar. Quem aí que está na live nunca teve vontade de entrar no campo e falar com os jogadores e pegar a bola e entrar dentro do gol? Conta pra mim. Quem nunca questionou as atitudes de um técnico de que troca jogador, entra jogador? O futebol é uma paixão nacional e eu trago para vocês que já se faz presente. Nem vou tecer muitos comentários antes da presença dela. Olá, muito boa noite, senhor Ney Franco. Que satisfação tê-lo comigo. Tudo bem? Boa noite, boa noite, Luana. Prazer todo meu falar com você. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. O senhor me ouve bem? A imagem está legal? Tá sim, para mim tá tudo bem, tá tudo, tô ouvindo bem, tá legal a imagem. Não, beleza. Pessoal, vocês vão dando feedback por conta que às vezes a internet ela oscila um pouco. Antes de começar a entrevista, eu queria só pedir um favor para quem está na live de dar os coraçõezinhos para que o algoritmo do Instagram ele possa notificar com mais precisão tanto os meus seguidores quanto os do Ney e também de quem dá os coraçõezinhos. E embaixo da tela, gente, tem um aviãozinho que vocês podem enviar via direct para as pessoas receberem o link da live para entrar ao vivo e conversar com o entrevistado da noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar compartilhando o conteúdo da sua trajetória de sucesso. Meu muito obrigada. E antes que eu me esqueça, meu pai, ele não é muito afeito a redes sociais, essas questões de tecnologia, mas deixou meu abraço, deixou um abraço para que eu transmita ao senhor, certo? Ah, E bacana, Luana. Mandar um abraço pro professor Cícero, prazer, né? Primeiramente te atender, né? E mande um abraço pro professor e espero contribuir muito aí com a live para a gente falar de futebol, que é a coisa que eu mais gosto. sim, tenho certeza que o senhor vai arrasar, até porque quando o senhor me mandou o currículo, eu falei, nossa, quanta coisa em tão curto tempo o senhor desenvolveu e todos com muita excelência. Mas eu não vou dar spoiler antes de começar a entrevista. Vou primeiramente fazer a apresentação do meu convidado. Na verdade, pessoal, eu fiz uma síntese do currículo, né, para que vocês possam conhecer aqueles que ainda não sabem, né, do quão esse profissional chamado Ney Franco é competente. Vou apenas falar sobre alguns dos principais títulos dele. Primeiramente, ele se formou em Educação Física aqui na Universidade Federal de Viçosa e ele teve vários títulos na carreira. Os principais foram Copa Sul-Americana em 2012, Copa do Brasil 2006, Copa do Mundo FIFA Sub-20 em 2011, Sul-Americano Sub-20 em 2011, Campeonato Brasileiro Série B 2010, Campeonato Carioca 2007, Campeonato Mineiro em 2005, Campeonato Paranaense 2010, Taça Guanabara 2007 e 2009. Isso é apenas uma síntese. Está tudo correto? Tá sim, tá sim. É isso mesmo. Beleza. Porque se eu fosse falar de todos os títulos aqui, uma hora de live não ia dar, pessoal. Inclusive, eu não falei no início, vocês podem deixar suas perguntas, suas contribuições, suas dúvidas, se quiser tirar alguma curiosidade, que eu tenho certeza que ele vai responder. Se não der no decorrer da live, é só enviar um direct que ele responde com o maior carinho. Eu queria começar a entrevista falando sobre a questão de uma pessoa assim que se faz muito presente ainda
nas nossas vidas, mesmo que de forma espiritual, que é o senhor professor Tibor, saudoso, que é uma pessoa assim que eu tenho muito apreço e muitas saudades. Sobre a questão do professor Tibor, né, o senhor, como formou aqui em Viçosa, começou o trabalho desenvolvido pela LUV, montando uma equipe de futebol. Naquele período da pró-reitoria, liderado pelo professor Tibor, pelo Próspero Paoli, que já se faz presente na live, pelo professor Zé Moanes, que também está na live. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a trajetória na LUV, se ajudou na formação, como é que foi toda essa passagem pela LUV? Olha, Luana, bom, primeiramente eu tenho que falar do professor Tibor, né? A gente, na vida, o Papai do Céu coloca algumas pessoas no seu caminho, né? E o Tibor foi uma dessas pessoas, né? Em Viçosa, eu morei em Viçosa entre o meu curso universitário e um ano de cursinho, eu morei 6 anos, né, em Viçosa. Então, foi um período da minha vida que eu conheci assim, pessoas fantásticas, né? E se hoje eu estou dirigindo equipes de Série A do futebol brasileira, do futebol brasileiro, essas pessoas que conviveram comigo, né, em algum momento, né, me abriu algumas portas, né, que a gente chama de oportunidades. E você citou três dessas pessoas aí, né? O professor Próspero Paoli, o professor José Moanes e o professor Tibor, quando era o estudante universitário, ele era o pró-reitor da Universidade de Assuntos Comunitários e teve uma participação decisiva para a montagem de uma equipe forte de futebol dentro da universidade, né? Dentro da LUV, que é a Liga Universitária Viçosense de Esporte. Então, o Tibor ele montou toda uma estrutura e deu condições, né, às pessoas para montar uma equipe de futebol muito forte. E, na época, eu era um estudante e joguei na LUV primeiramente, né? Então, meus primeiros contatos com o Tibor foi como um atleta da LUV. Eu me lembro que na época, os campeonatos regionais de Viçosa, eu tinha convites para jogar em outras equipes aí da cidade, de bairros, né? Como joguei no Coceiro, em alguns momentos, na época, o Atlético também da cidade, né, conversava comigo para disputar os campeonatos pelo Atlético, tinha equipes de Ponte Nova, e o Tibor, juntamente com o Próspero e o José Moanes, me apresentou um projeto muito interessante de montar uma equipe forte de futebol dentro da universidade. E aí foi a minha primeira participação na LUV, né? Montou-se uma equipe forte e o Tibor deu toda essa sustentação. E além do mais, eu como estudante era um professor universitário que nos dava uma segurança, né? Qualquer problema que a gente tinha, né, do nosso lado pessoal, né? A gente sabia que tinha um apoio, principalmente nesses três professores, né? Então, tenho uma gratidão enorme pelo professor Tibor, né? Infelizmente partiu cedo, né? Mas a amizade ficou, né? Tenho um contato ainda com o Guilherme, na época era o Guilherme pequenininho, criança, hoje é o doutor Guilherme que está aí também em Viçosa fazendo um bom trabalho, tem sempre notícia aí da Margot, a esposa dele, né, das filhas, né? Então, para mim é uma gratidão enorme falar do Tibor, né? Uma pessoa que eu tenho, né, que me ajudou muito nesse período meu universitário. E o trabalho na LUV foi muito legal, né? Na LUV eu aprendi muito, né? Eu comecei o meu curso de educação física, não fiz o curso no início com pretensão de ser treinador de futebol, né? Mas esse trabalho, né, dentro da universidade da LUV me despertou o interesse de entrar nessa área. Então, dentro do meu curso é, de educação física dentro da UFV, né, eu tive bons professores, né, entre eles o Adalberto Rigueira, né, que escrevia livros na época, já era um professor que tinha experiência
como treinador também no mundo árabe, e era o nosso professor. Depois veio o Natali, que eu acho que está até hoje aí no Departamento de Educação Física. Eu tive bons professores e esses professores me despertaram, né? Eu me despertei para estudar a parte tática do futebol, né? Então eu juntei essa pequena bagagem minha, né, como jogador amador, aprendi muito a teoria do futebol dentro da universidade e tive um ambiente interessante que é a LUV para botar em prática o que eu estava aprendendo na teoria. E isso, logicamente, que me deu uma sustentação enorme, porque depois que eu saí da universidade, a primeira oportunidade que eu tive, eu peguei bem a oportunidade e essa base universitária, ela me garante até hoje no meu, né, no meu dia a dia como profissional. E o interessante é que a UFV te acolhe, não te acolheu, te acolhe de forma tão carinhosa que você já foi para a Ninfo, salvo o melhor juízo, de 3 turmas. Eu acredito que isso tenha sido assim bem marcante, né? Você retornar para a sua universidade como paraninfo. Conta para gente como é que foi, né? Essa, né? Toda essa emoção que carrega ser paraninfo. E teve uma contribuição aqui, um beijo, Mário. Ele é um amigo meu, ele é secretário de esporte lá de Coimbra. Um beijo, Mário. Ele perguntou para o senhor se lembra do professor GG no curso de EFI? Lembro muito do GG. GG era da minha turma, né, de estudante, né? Eu sou da turma de 87, a mesma turma do GG. O GG entrou, né, comigo, éramos na mesma turma, jogava na Luve também, mas jogava handball. E há pouco tempo atrás estava na cadeira como professor também de futebol aí da UFV. É, agora, a questão do Paranifo, para mim, assim, é um prêmio, um reconhecimento, né? Lembrando que ser paranifo em Viçosa não significa ser paranifo apenas no curso de educação física, né? Então, é o reconhecimento de todos os cursos, né? Hoje tem medicina, tem direito, tem essa parte Sim. agrária da universidade que é muito forte, e você ser reconhecido, né, como um profissional de destaque no mercado e ser chamado para ser o paranifo de todos esses estudantes que estão se formando, representa muito, né? Se fosse apenas o curso de educação física, você entenderia, por você é uma referência para os estudantes de educação física. Mas esse reconhecimento, eu acho assim, para mim, muito gratificante, né? E mostra que, né, deixei o meu nome aí dentro da universidade como estudante e também represento bem também essa universidade também hoje no mercado, o que faz, né, ou fez 3 vezes aí, né, ser convidado para ser Paranif. E todas as vezes que foi solicitado, convidado, atendi, deixei em alguns momentos até alguns compromissos, né, pessoais para atender, porque para mim é um prêmio, né, e a gente faz parte do currículo também, né, ter esse reconhecimento. Sim, eu confesso ao senhor que o que me motivou mais a convidá-lo foi naquela oportunidade que o senhor deu uma palestra no departamento, salvo engano, de engenharia florestal. E eu fui lá para conhecer o senhor e a humildade, assim, a receptividade que o senhor teve comigo, assim, porque para mim, no caso, que não sou da área do esporte, para mim foi algo assim que era um pouco distante, mas eu falei, não vou perder a oportunidade. Tanto é que eu fiz a arte e coloquei aquela foto, que foi um encontro assim que me motivou. Parabéns pela humildade. Eu tenho certeza que pessoas como o senhor vencem não só pelo talento, mas por reconhecer que todos somos iguais e temos as nossas expertises. O Gustavo, meu amigo Poiati, ele perguntou o seguinte: se o senhor assumiria o Flamengo se o Jorge Jesus sair? Olha, hoje, Luana, eu estou muito bem, né? Eu estou no Goiás, estou desenvolvendo um trabalho aqui com muita qualidade, Sim, né?
O Flamengo Uhum. também hoje está muito bem servido de treinador, que é o Jorge Jesus. Eu já tive duas passagens pelo Flamengo como treinador. Uma primeira passagem muito vitoriosa, né? Fiquei 1 ano e 4 meses à frente do Flamengo a primeira vez. Da segunda vez não foi tão bem, mas logicamente que o Flamengo, como qualquer grande equipe do futebol brasileiro, né? é, Quando tem a oportunidade, né? A gente tem que trabalhar, né? Mas hoje, no momento, assim, eu estou bem no Goiás, estamos desenvolvendo um trabalho aqui com muita qualidade. Estou numa cidade e num clube onde, né, existe uma valorização muito grande do meu trabalho, né, a valorização da mídia local. Eu tenho um relacionamento muito bom com a mídia local. Estamos num momento muito bom também junto ao nosso torcedor, à nossa diretoria, né? Então, logicamente que clubes, né, esses clubes de Série A, todos eles a gente está preparado para pegar, né, e trabalhar. E logicamente que trabalhar nesses clubes sempre é um prazer para mim, né? Mas hoje o Flamengo está muito bem servido, né? Aliás, hoje o Flamengo é a equipe a ser batida no futebol brasileiro, né? Então, ano passado ganhou o Campeonato Brasileiro e ganhou a Libertadores com muita propriedade e com muito merecimento, né? E quem sabe no Sim, futuro aí para frente, né, isso possa acontecer de novo. sim. E o senhor falou em um ponto, né, sobre a boa relação que o senhor tem enquanto coordenador da equipe do Goiás. Como que o senhor lida com as críticas, muitas vezes injustas, por parte dos torcedores? Porque, como nós sabemos, todo brasileiro é um pouco técnico e acaba questionando e muitas vezes sendo até indelicado com o treinador. Queria a opinião do senhor. Olha, em relação à crítica, né, o treinador de futebol, ou o atleta, né, ou a pessoa pública que exerce uma função em holofotes, onde o trabalho está sempre sendo analisado por pessoas, você está sujeito a ser criticado. Então, hoje, para você ser um treinador de alto rendimento no futebol brasileiro, você tem que saber lidar com isso, né? Então, é uma profissão que você tem que justificar tudo que você faz, você tem que dar uma explicação, por que que você treinou dessa forma, por que que você escalou a equipe dessa forma, por que que você tirou determinado jogador da partida. Tem que ficar o tempo todo justificando, né? E o treinador, ele geralmente, para ser mais simplista, ele é sempre avaliado muito em relação ao resultado. Então, quando você está num projeto ou que você está num jogo que você não foi bem e que a sua equipe perdeu um jogo, por exemplo, perdeu uma competição, né, o seu resultado, em cima desse resultado, o trabalho de todos no clube é questionado. A qualidade técnica de determinado jogador do grupo e principalmente o treinador. Nesse momento, né, você tem que ter um equilíbrio enorme, né? O treinador não adianta ele só saber da parte tática, de metodologia de treinamento, de como liderar uma equipe, se ele não souber conviver com a pressão do dia a dia do trabalho, né, ele está afadado ao insucesso. Então, a gente já está há muito tempo nesse meio, nós já estamos acostumados com isso, a gente tenta dar todas as explicações possíveis, né, até impossíveis em cima de alguns insucessos, né, mas nós estamos num meio que funciona desse jeito, o mercado funciona desse jeito, e você tem que adaptar. Então, hoje, em alguns momentos, a gente perde um jogo, a gente perde uma competição, e que em alguns momentos o erro, né, não está numa comissão técnica ou no treinador, mas você tem que, em alguns momentos, ter a tranquilidade para passar isso, explicar, né, ter essa paciência para explicar, e ao mesmo tempo saber jogar, né, ou se manter firme nesses momentos de pressão. O Walter, meu querido Sérgio Batalha, um beijo para você. Ele falou, senhor Ney, que tem saudades quando o senhor jogava no campo do Colseiro, isso.
Isso. E o interessante, assim, que eu vi, né, no seu currículo, que só um instantinho, que o senhor é de Vargem Alegre. Mas por que Ney Caratinga? O senhor morou lá? De onde veio o apelido? O apelido surgiu aí em Viçosa, né? Ney Caratinga, porque Sim, quando eu cheguei em Viçosa, né, eu sim. fui jogar no Coceiro, né? Como eu falei Uhum, anteriormente, eu comecei a jogar futebol aí em Viçosa, fui para fazer cursinho aí no Colégio Equipe e comecei a jogar sim. futebol nas equipes da cidade, e comecei, né, ser um dos destaques aí como jogador regional aí. E eu recebi um convite para jogar no Coceiro. E quando eu fui jogar no Coceiro, né, já tinha no Coceiro um outro atleta que se chamava Ney, né? O Ney é um jogador aí da cidade, super conhecido, era mais velho do que eu. Então, quando teve o primeiro jogo meu, o rádio local aí, né, começou a narrar o jogo, né, e tinha dois Ney dentro de campo. Então, eles deram uma olhada na minha carteira de identidade, que era um documento, né, que a gente tinha que assinar, e viu naturalidade natural de Caratinga. Eu sou de Vargem Alegre, mas Vargem Alegre, a época que eu nasci, Vargem Alegre, ela pertencia, era um distrito de Caratinga. E eu nasci em Caratinga, então a minha certidão de nascimento ela é de Caratinga. Então, ali, para Uhum. diferenciar naquele momento ali, né, o narrador, né, ou o repórter de campo, começou, né, falou que eu era natural de Caratinga, e começou na transmissão me chamar de Ney Caratinga, né? E depois que entra na mídia, né, na mídia local aí, principalmente no rádio, pegou o nome de Ney Caratinga, né? E então hoje qualquer lugar que eu estou no mundo, no Brasil, se alguém me chama, se é o Ney Caratinga, eu já sei que é alguém Que ligado a contigo, Viçosa, né? A Viçosa. Universidade Federal de Viçosa, exatamente. Então foi um apelido, né, em cima da minha carteira de identidade que tem a natural de Caratinga. Estão falando aí Ney Bahia, Ney Caetano. Nossa, fica, fica Ney Franco, Ney Caratinga, enfim, é o treinador atual do Goiás. O Cake Design também perguntou o seguinte: obrigada pela contribuição. Perguntou como é feita a gestão da carreira de um treinador. Olha, nós a cada ano, né, o futebol brasileiro ele está profissionalizado, né? Antigamente, até a formação de um treinador de futebol no Brasil era difícil, né? Você geralmente era um ex-atleta que se tornava treinador de futebol ou algum profissional oriundo da universidade, principalmente da área da educação física. Aos poucos, né, esse cargo ele foi ganhando status e foi tendo, né, toda uma estruturação. Hoje nós temos, né, hoje um treinador de alto rendimento, ele tem alguém que trabalha na sua assessoria de imprensa, né, ele tem, né, o seu representante legal, o seu advogado, ele tem também as pessoas, né, ou os empresários, né, que faz os negócios de negócios com os clubes em termos de contratação, né, e contratos do treinador, né? Então, hoje o profissional de futebol, né, em todas as áreas, ele é cercado de pessoas da área para dar esse suporte. E a gestão, ela é feita no seu dia a dia, né, com a sua comissão técnica, né? Então, um treinador de futebol, além dele liderar ali 33 atletas durante a semana, em treinamento, né, durante uma temporada, ele tem toda uma comissão técnica em torno, né? E essa gestão da carreira entra nesse lado de você ter uma expertise em relação ao comportamento humano, né? Saber tomar decisões, saber respeitar as pessoas, né? Analisar bem o meio onde você está trabalhando, nas tomadas de decisões em qual clube trabalhar, se é o melhor momento para sair de um clube e assumir o outro, né? Então, essa gestão, geralmente, ela é feita em algum momento com algumas pessoas que você tem do lado de confiança, que conhece o mercado, que você troca informações
e em outros momentos vai no seu feeling mesmo e no estudo que você tem do dia a dia do mercado, né? Mas é uma carreira extremamente difícil e a gente tem que cercar aí com vários profissionais do lado competentes, né, para nos orientar. Uma equipe multidisciplinar. Eu até tenho uma dúvida. É obrigatório na equipe técnica ter a presença de um psicólogo esportista? Porque o meio futebolístico, como em outros esportes, ele é muito competitivo. É um profissional que se faz presente, ele é obrigatório, segundo as normas. Não, ele não é obrigatório, mas nos clubes que têm uma boa estrutura, né, geralmente os clubes o utilizam, né, tem pessoas nessa área da psicologia esportiva, tanto nas equipes principais, profissionais, como nas categorias de base. Muito mais ainda na base, na formação do atleta, mas não tem, né, esse caráter obrigatório, né, ele é bem facultativo, mas é um profissional que a gente utiliza muito no dia a dia. Certo. Pessoal, estou muito feliz com as contribuições, são muitas perguntas, eu também estou aqui no WhatsApp. Se por acaso ficar alguma para trás, eu peço desculpas, mas é uma pergunta que não quer calar e não pode deixar de ser feita, é a questão do Cruzeiro, né? O senhor passou, né, pelo time, hoje ele encontra, né, na segunda divisão, e quais os fatores que o senhor atribui a essa baixa do Cruzeiro? Bom, primeiramente é um tema complexo, né? Primeiramente, eu queria falar da experiência que eu tive no Cruzeiro. Eu trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro e o Cruzeiro ele era a referência para todo o futebol brasileiro em vários tópicos ou vários aspectos. Primeiro, era uma equipe que tinha 2 centros de treinamentos, né, de alta qualidade, muito estruturado, né? Tinha no mercado uma fama, né, de ser um clube que tinha, né, o salário em dia, né, as premiações dos atletas em dias, né, bons profissionais trabalhando no clube. Então eu sou prova disso, né? Eu trabalhei 10 anos no Cruzeiro, a gente nunca teve problema como profissional do Cruzeiro em atrasos salariais ou deixar o clube de pagar, né, alguns compromissos com os profissionais que estavam lá. E hoje, depois de muito tempo já ter saído do Cruzeiro e de longe você acompanhar, né, essa queda do Cruzeiro, né, do rendimento técnico do time, né, que caiu para a Série B, e você sabe que a interferência econômica ela foi importantíssima, né, ou foi determinante para que o clube perdesse essa hegemonia que tinha, né? O Cruzeiro é uma equipe que nunca tinha disputado uma Série B do Campeonato Brasileiro, não. Então hoje o Uhum. torcedor cruzeirense está sofrido, né? O clube tem muitos problemas econômicos para serem resolvidos e além do problema econômico tem a parte técnica a ser resolvida, né? Que é um clube que está na Série B, que é uma competição extremamente difícil, né? E que o Cruzeiro vai ter que ter, dentro desse ano, um trabalho com muita qualidade para resolver todos esses problemas econômicos e um retorno para a Série A. Me parece que já está tomando algumas medidas interessantes, boas, né? Tem uma nova diretoria agora se mostrando altamente competente, né? Entre esses diretores, né, tem até o Dr. Lidson, né, que é Isso. daí de Viçosa, que é um profissional assim, extremamente respeitado lá dentro do Cruzeiro, em Belo Horizonte, né? Então, esse tipo de pessoa, ele traz assim, um prestígio para o clube, né, e o reconhecimento, e também agora montou uma comissão técnica aí com o Anderson, o treinador, né, o Ricardo Drubes, que é o diretor de futebol, trouxe agora também o David, né, que para vir como ali uma pessoa que vai ficar fazer o elo entre o futebol e a diretoria do clube, né? Me parece que já está reestruturando, né? E por ter essa experiência e conhecer muitas pessoas que estão dentro do Cruzeiro, né? Eu torço para que o Cruzeiro possa resolver esses problemas, né? O mais rápido possível, né? E que possa aí voltar a dar alegria ao torcedor. Sim, vamos voltar com tudo, melhores do que antes.
Olha só, a Rafa, ela perguntou se o senhor fez várias perguntas. Ela perguntou se o senhor pretende voltar ao Vitória e também o que, só um minutinho, o que achou da demissão de Geninho, técnico do Vitória, né? Ela fez esse questionamento. Obrigada pela contribuição. Ah, boa pergunta. Bom, Vitória também foi uma equipe que eu tive o prazer enorme de trabalhar. Morei em Salvador, né? Tive essa oportunidade de conviver com o povo baiano, um povo, né, espetacular, né? Então, me adaptei bem à cidade, né? E em 2013, o trabalho que a gente fez à frente do Vitória foi espetacular, né? O Vitória terminou, né? Eu peguei o Vitória no meio da temporada, em 16º colocado no Campeonato Brasileiro, e o Vitória finalizou o Campeonato Brasileiro em quinto colocado, né? Depois, desde 2003, quando o brasileiro começou a ser disputado na fórmula como é hoje, né, de dois turnos, né, de campeonato de pontos corridos, é a melhor campanha de um clube nordestino dentro de um campeonato brasileiro. E eu sempre sou lembrado aí por esse trabalho à frente do Vitória, principalmente pelos torcedores do Vitória, né? Quando eu vou com algum clube em Salvador para jogar, né, tem um reconhecimento do torcedor. Quando eu encontro com algum torcedor do Vitória em aeroporto, né, em qualquer parte, né, carinhosamente eles sempre me procuram, né? E acho que o Geninho ele vinha de um trabalho muito bom à frente do Vitória ano passado, né? O Vitória se encontrou, se ajustou com o Geninho no ano passado, né? Então eu não sei quais são os motivos, né, da dispensa do Geninho, né? Pelo pouco que eu li, né, teve alguma coisa em relação à pandemia e a questões econômicas, né? Então não é nenhum problema técnico, né, de falta de capacidade, até porque o Geninho não precisa de comprovar a capacidade dele, né? Mas eu acho que o Vitória, logicamente que hoje tem uma boa comissão técnica trabalhando, mas o Geninho é um treinador muito experiente, né? Que talvez poderia aí contribuir, né, muito para o Vitória ainda nessa temporada, que está sendo uma temporada muito complicada. E o senhor tem vários títulos, né? O currículo extenso de premiações. Se o senhor puder apontar qual deles foi o mais impactante em termos profissionais mesmo. Todos os títulos foram muito importantes e esses títulos em momentos diferentes, né? Então não Uhum, tem jeito de você abrir mão de um título e falar que esse é mais importante do que aquele. Agora, tem os títulos, tem histórias mais difíceis, né? Por uhum. exemplo, você pega o título, o meu primeiro título profissional, que foi o título com Ipatinga, né? Você realizar uma final de campeonato mineiro contra o Cruzeiro em 2 jogos, sendo o último no Mineirão. Esse título abriu portas para mim para o mercado. Depois você ser campeão também da Copa do Brasil com o Flamengo, em pleno Maracanã, com 2 jogos contra o Vasco, que é o principal rival, uma Copa do Brasil que foi a primeira vez que duas equipes da mesma cidade fizeram a final, então teve o título, teve uma repercussão enorme, não só nacionalmente, uma repercussão internacional. O meu título da Série B com o Curitiba em 2010 foi um título também assim que eu boto, não é, com um grau de importância enorme devido à dificuldade. O Curitiba caiu em 2009 e o clube foi punido, ele teve que fazer os 10 primeiros jogos fora de casa. Então eu peguei desde o início, fui até o final. A gente foi campeão regional paranaense e a gente subiu, né, com o título de 2010. Né? O trabalho também na seleção brasileira, os 2 títulos de Copa, de Sul-Americano e Campeonato Mundial também extremamente difícil, né? Naquele momento a gente comemorou muito, né? O título com São Paulo do Sul-Americana também, no momento que o São Paulo vinha numa época muito confusa, sem títulos, 4 anos sem ganhar nenhum título, sem disputar a Libertadores, uma pressão enorme, né? E a gente conseguiu esse título disputando paralelamente um campeonato brasileiro, onde a gente fez um segundo turno
com a melhor campanha do segundo turno. Então, é difícil você tirar um título e falar qual que é mais importante. Eu acho que cada um no seu devido tempo, naquele momento, foi importantíssimo para mim, né? E hoje todos eles fazem parte. E tem alguns outros trabalhos que a gente realizou mesmo sem títulos, que foi importantíssimo, né? Um deles foi aqui no Goiás, em 2018, eu peguei a equipe na Série B, em 19º colocado do brasileiro, a equipe estava muito próximo de cair para a Série C, a gente conseguiu uma arrancada, terminamos o Campeonato Brasileiro em quarto e teve o acesso do Goiás depois de 3 anos procurando esse acesso. Também foi, né, um trabalho muito bem desenvolvido, embora não tenha sido título. E outro trabalho importante nesses clubes todo é o auxílio, né, ser um dos mecanismos também na ajuda de revelação de novos atletas, de lançamento de jogadores que saem aí da categoria de base e que você vem, acredita num atleta e lança, né? Então, tem por vários clubes que eu passei, eu fiz esse trabalho, fiz com muita competência, que eu coloco aí com a mesma importância que eu tenho em relação a alguns títulos. O Mário, querido, meu amigo, ele fez a seguinte pergunta: qual a diferença de investimentos, Ney? O senhor tem receio que o futebol brasileiro fique igual ao espanhol, por exemplo, que disputam somente 2 a 3 equipes todos os anos? Olha, essa questão do poderio econômico, né, ele tem um impacto, logicamente, muito grande na qualidade técnica de uma equipe. Então, quanto mais poderio econômico aliado à competência também para contratar e depois preparar esses atletas e criar uma equipe sólida, aumenta a possibilidade de vitória dessas equipes que têm esse poderio econômico, né? Eu acho que aqui o Brasil não chega ao nível que é a Espanha, de realmente ter aí só 2 equipes o tempo todo lutando por título, que é o Real Madrid e o Barcelona. E de vez em quando o Atlético, né, dá uma despontada, mas não passa desses dois clubes, né? Eu acho que aqui no Brasil não chega a esse ponto, né? Hoje nós temos aqui equipes como o Flamengo, né? O Palmeiras, o Atlético Mineiro nessa temporada que está contratando muito, o Grêmio, o Internacional, são equipes que estão investindo, o próprio São Paulo esse ano também está investindo muito, né? Eu acho que aqui vai se manter o equilíbrio, né? Mas logicamente que essa equipe que tem um poderio econômico maior para contratar aumenta sim as possibilidades de título, né? E melhores participação dentro das competições. E sobre as perspectivas do futebol neste ano que estamos passando um transtorno mundial, quais que são as suas expectativas? Nós estamos vivendo um ano atípico, né, em todas as áreas, né? Então, essa questão da pandemia, nós estamos fazendo a gente aprender dentro de uma realidade que a gente nunca viveu, né? Nós, primeiramente, parou o campeonato, todos os campeonatos locais, todo mundo preocupado aí com a saúde, né? E nós ficamos praticamente parados 90 dias. E dentro dessa paralisação, uma incerteza enorme se as competições voltariam, quando voltaríamos a treinar, né? Nós já estamos numa fase agora onde nós já estamos treinando, mas nós ficamos aí 2 meses na incerteza de quando voltaríamos, né? E depois a incerteza do calendário, né? Por exemplo, aqui em Goiás o campeonato regional não vai ser finalizado, né? Então nós temos agora pela frente 2 competições ainda, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que é uma competição que quando parou nós já estávamos disputando. Nós estamos num confronto com o Vasco da Gama pela 3ª fase da competição. Fizemos o primeiro jogo no Rio, ganhamos de 1-0 e seria realizado o segundo jogo aqui em Goiânia e não teve esse jogo. Então agora existe, né, algumas datas definidas, principalmente o início do Campeonato Brasileiro, dia 8, e a gente espera agora montar agora dentro de 1 mês, nós já estamos aí 3 semanas treinando, recuperar primeiramente a parte física desses atletas, né?
e vai manter a forma de disputa do brasileiro, pelo que eles têm passado para a gente, e a gente vai viver uma outra realidade. Nós vamos entrar um pouco no calendário do ano que vem. Então, o Campeonato Brasileiro vai começar agora em agosto, só vai terminar em fevereiro do próximo ano. A gente tem que se adaptar, né, a todas essas mudanças, né, mas a gente está preparado para isso. A gente está aprendendo muito com essa parada aí. Todos os clubes vão ter uma certa dificuldade no início, mas depois, né, as coisas se encaixam, né, e nós temos tudo aí para finalizar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil aí, né, com bons jogos dentro do futebol brasileiro. Aguarde, pessoal, que vem mais título por aí, porque o homem é fera, olha só. O Marques Guilherme, lá de BH, um abraço para você, obrigada pela contribuição. Pediu para perguntar para o senhor se o senhor considera a equipe esmeraldina como postulante a uma vaga na próxima Libertadores. Esse é um dos grandes desafios nossos nessa temporada. Ano passado a gente fez um bom campeonato brasileiro, terminamos o campeonato brasileiro em 10º colocado. Esse ano nós estamos querendo ali aumentar, né, a altura do nosso sarrafo para a gente ter um salto maior. E existe um desejo do clube, do torcedor do Goiás, nosso também como comissão técnica, dos atletas, e a gente está desenvolvendo isso internamente, de conseguir uma vaga na Libertadores do próximo ano. Nós temos dois caminhos para isso, né? Um é ser campeão da Copa do Brasil, que é uma competição que a gente sonha, né? Que a gente vê que tem essa possibilidade real, né? Embora tenha aí clubes, né, com um investimento muito maior do que o nosso, mas é uma competição onde o Goiás já chegou ao final, né? Então é um dos caminhos. E o outro caminho de disputar a Libertadores no próximo ano é a gente finalizar o Campeonato Brasileiro entre os 6 primeiros, né? Então a gente está trabalhando isso com os nossos atletas, né? A gente está colocando, né, metas curtas para o nosso trabalho, mas o objetivo de final de conseguir disputar uma Copa Libertadores. A gente tem esses dois caminhos, são dois caminhos difíceis, mas a gente vai trabalhar muito para isso. E dos clubes que o senhor atuou, qual que foi ou quais foram os que mais trouxeram desafios no que tange à coordenação dos jogadores ou até mesmo interferências da FIFA, de diretores, da coordenação, digamos, superior? Todo trabalho é um trabalho difícil, né? Você gerenciar, né, um grupo de atletas e estar no meio, né, de uma situação em que você tem que trabalhar com o atleta, com a diretoria, com comissão técnica, atender a imprensa quando solicitado, né? Saber entender as cobranças da torcida, né? Isso vale para qualquer clube. Desde quando eu comecei no Ipatinga, né? Porque em alguns momentos o pessoal, o cara trabalhou no Ipatinga, lá não tinha cobrança. Tinha muita cobrança, né? Ipatinga, por exemplo, tem uma imprensa local, tem a diretoria do clube que quer ganhar, que tem o gasto da diretoria, que quer ter o retorno financeiro, tem ali os jogadores que têm os seus sonhos, né, de jogar, de aparecer, né, de fazer um bom negócio. Tem um grupo de torcedores também que vão no jogo no dia a dia, né? Então, desde o Ipatinga, né, até o Flamengo que eu dirigi, que eu coloco o Flamengo porque é o clube que eu dirigi que tem o maior número de torcida do futebol brasileiro, as cobranças elas são intensas, entendeu? Né? Então, todo o trabalho realizado em qualquer clube, tanto os trabalhos vitoriosos e nos que deram certo, né? Você sempre, o tempo todo, você tem que ficar atento e tomando decisões ali, né, olhando todas essas partes, né? Mas graças a Deus, né, a gente tem tido mais sucesso na profissão do que insucesso, que eu acho que isso aí que acaba fazendo o nome do bom profissional. Sem dúvida. A Rafa, obrigada pela contribuição, perguntou o seguinte: só um minutinho. O senhor Ney, o jogador Kaique, que era do Bahia, ainda está no Goiás. Se não por ele, foi embora. E como
Eu acredito que ela queira saber como foi trabalhar com o Kaique. No Kaique que está conosco aqui é o Kaique que foi do Flamengo, né? Passou pelo Bahia, estava aqui e agora está no mundo árabe. Eu trabalhei com ele muito pouco tempo aqui no Goiás. Quando eu cheguei, ele estava sendo negociado, né? Então ele trabalhou comigo aqui praticamente um mês apenas, né? Mas é um jogador muito profissional, né? E já tem uma experiência maior que ele. Quando eu trabalhei no Flamengo, o Kaique tinha 17 anos, eu fui o treinador que subiu o Kaique das categorias de base para o Flamengo, né? Então eu fui o treinador que lancei o Kaique no Flamengo e ele tem uma gratidão enorme comigo por causa disso. Todas as vezes que eu encontro com o Kaique, ele me lembra disso e agradece, mas infelizmente aqui no Goiás eu trabalhei com ele muito pouco tempo. Eu cheguei e logo depois ele foi negociado. Sim. É, desculpa, tá, Rafael? É porque a foto tá pequenininha e eu só li o nome. É Rafael, me perdoa, tá? Ele quer saber como foi, trabalhar com o jogador Iago Felipe. Ah, esse é um jogador, um baita de um profissional, né? Infelizmente, no final da temporada, eu fiz um pedido para que esse jogador ficasse conosco aqui, mas infelizmente ele era um jogador do Vitória que estava emprestado e o Fluminense fez uma proposta muito boa para o atleta em termos salariais, né? E ele acabou indo para o Fluminense, mas é um jogador além da qualidade técnica, o que mais me chamou a atenção no Iago Felipe é o lado profissional dele. Jogador guerreiro, um dos primeiros jogadores a chegar em treinamento, um jogador o tempo todo atento, né, às sugestões do treinador e às orientações em relação ao plano tático. Era um dos últimos a sair de treino. E ano passado, na boa campanha que a gente fez dentro do Campeonato Brasileiro, ele teve assim, uma participação, né, muito boa que nos ajudou muito. Pena que não ficou conosco para essa temporada. Sobre a ascensão do futebol feminino, ele ainda é um pouco incipiente, mas eu vejo com bons olhos as mulheres jogadoras. O que que o senhor atribui ao fato, eu pelo menos desconheço, na minha humilde opinião, de técnicas de futebol femininas e poucas é, árbitras, quais, né, o senhor que está no cenário do futebol, quais que são os principais fatores que impedem que essa ascensão seja de fato concretizada? O futebol feminino está em crescimento, né? Mas ainda existe muita luta pela frente ainda, muitas barreiras a serem transpostas, né, pelo futebol feminino, e não é só no Brasil, né, no mundo inteiro, né? Mas a gente está vendo aí a cada ano, a cada temporada, né, um salto de qualidade, um salto também de entendimento, né, da população e um reconhecimento das jogadoras de futebol. E esse ano, né, se desenhava ter um campeonato brasileiro feminino aqui muito forte, né? E a gente sabe que à medida que vão se montando equipes ou equipes com mais qualidade, vão aparecendo profissionais, né? Hoje, por exemplo, a gente tem na seleção brasileira, né, uma treinadora, não uma mulher treinando. Nós já temos alguns hábitos de futebol, mulheres até apitando jogos Que de campeonatos ótimo! brasileiros de Série A, né? Então, eu creio que a mulher, ela tá não só a jogadora, né? Que o espaço é dela para jogar o futebol feminino, mas o entorno também, as comissões técnicas já estão começando a aparecer no mercado aí pessoas capacitadas para, né, ser dirigentes, ser treinadoras, preparadores físicos, médicos, né, psicólogos na área, né? Então, a gente sabe que aos poucos, né, o futebol feminino está fincando a sua bandeira e a gente torce muito, que é muito legal ver o futebol feminino. Eu gosto muito de futebol, um futebol técnico, né, um futebol que ainda não tem tanta intensidade como está no futebol masculino, aí você entra mais no trabalho técnico, o trabalho de passe, né? Então a gente torce aí para que o nosso futebol feminino, né, comece a oferecer para o mercado internacional
profissionais em todas as áreas, como é o futebol masculino. Sim, isso em breve, se Deus quiser. Olha só, o Guilherme Mito, obrigada pela contribuição, perguntou para o senhor o seguinte: ao seu modo de ver, os jogadores estrangeiros que o Goiás contratou estão se adequando ao futebol brasileiro, no caso, Barra Goiano, né, que é o clube que o senhor coordena? Nós contratamos 4 jogadores aqui da América do Sul, né, sendo um jogador argentino, um jogador do Uruguai, do Peru e um jogador chileno, né? Esses jogadores, no início aqui da temporada, eles tiveram uma certa dificuldade de adaptação, né? Mas já estavam se soltando, né? E dois deles já são titulares da nossa equipe, né? Que é o Pintado, lateral direito, que é um jogador uruguaio, e o Queco, que é um jogador argentino, né? Então, agora que a gente voltou aos treinamentos, né? Esses atletas estão evoluindo muito e são atletas que podem, acho que vai nos ajudar, eles vão nos ajudar muito aí nessa temporada no Campeonato Brasileiro, né? E a gente espera apresentar para o futebol brasileiro esses jovens talentos, que são jogadores novos, né? E que eles possam ser destaque, no brasileiro, né? Como foram alguns jogadores nossos ano passado, né? Ano passado, o Goiás, né? Foi do Goiás o jogador revelação da temporada, que foi o Michael, né? Então, de repente, esse ano a gente vai ter essa oportunidade de apresentar para o futebol brasileiro alguns jogadores também desconhecidos, mas com muito potencial. E quando que o senhor vai dirigir a seleção brasileira? Bom, eu acho que é o seguinte, todo mundo que trabalha na sua profissão pensa no Sim, mais alto, né? Chegar lá no teto, né? claro. E ser treinador da seleção brasileira, para qualquer treinador brasileiro, é o ápice da carreira, né? Bom, eu digo Sim. que eu tô com a minha carreira em desenvolvimento. Para você ser treinador de uma seleção brasileira, né? Você precisa de ter um bom currículo, e a gente está fazendo, eu estou formando esse currículo, inclusive com a experiência dentro da própria CBF, né? Trabalhei um ano um ano e meio à frente da seleção brasileira sub-20, mas agora daqui para frente é ter bons trabalhos nos clubes, ser campeão, né? E quem sabe no futuro, né? Se em algum momento tiver vago lá, né? O cargo e eu for merecedor, né? Estiver desenvolvendo algum trabalho com qualidade em algum clube, logicamente que seria muito bacana. Então, primeiramente, eu vou me concentrar. O meu sonho maior é me manter como treinador de Série A do futebol brasileiro, fazer, né, realizar bons trabalhos nos clubes que me contratam, né? Então, o meu foco agora é o Goiás, e se no futuro, né, vier essa possibilidade, é porque o meu trabalho foi bem desenvolvido, né? No futuro próximo, pode estar certo que o céu é o limite. Tem muita gente comentando, perdão por não ter dado atenção devida, mas infelizmente, pessoal, nós já estamos chegando ao final da live, porque ela dura 1 hora e eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu retorno tão prontamente se disponibilizou para poder falar conosco. Olha aí, ó, a Pelada de Orlando está sentindo falta. Volta aí, pô. O Edu Borsari, isso. Então todo Ah, mundo com Edu, que saudade de legal. você. Que bacana, Edu, abraço. Eu morei, 4 anos em Orlando, né, com a minha família, e a gente tinha um Sim. grupo de pelada lá, né, tinha negócio lá também. E, pô, Aham. bacana, Edu, saudade de vocês. A qualquer momento, passar essa confusão, na folga, a gente aparece aí de novo para bater uma pelada. Sim, e já faço o convite para voltar para Viçosa, né? Espero, sinceramente, que a gente possa conversar pessoalmente, mas ficamos aqui no meio virtual e desde já, meu muito obrigada por compartilhar comigo, com meus seguidores, com todos que se fizeram presentes aqui. Um salve, muito obrigada pelas contribuições, por todas as perguntas. E dizer, pessoal, que assim que eu encerrar a live, eu vou disponibilizá-la no meu canal do IGTV e em breve eu vou subir para o meu canal do YouTube.
E convidá-los para amanhã, gente, eu vou estar com o Jaderson Vieira. Ele foi meu professor, ele é uma pessoa extremamente competente, é advogado, ele é empresário, tem o curso chamado Comunex, é amanhã às 19 horas. Senhor Ney, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, caso queira deixar uma mensagem de carinho, de positividade e de esperança nesse momento tão tenebroso que a população mundial está passando. Luana, agradecer primeiramente o convite, né? Você falou, a gente está passando por um momento muito difícil, mas eu acho que nós vamos superar isso. Daqui a pouco volta tudo à normalidade. Eu gosto muito de falar quando eu sei que tem pessoas ligadas à Viçosa, à Universidade Federal de Viçosa, onde eu tenho muitos amigos. Queria deixar um abraço especial a todos aí e um abraço carinhoso ao seu pai, o professor Cícero, né? Aproveitar a live também, eu vi que passou várias pessoas aí, principalmente perguntando pelo Goiás, né? Queria deixar aí um recado para o torcedor do Goiás, que a gente vai fazer de tudo esse ano para a gente ter uma boa participação dentro do Campeonato Brasileiro e tentar lutar aí por um título. E no futuro, quem sabe, de repente, receber mais um convite de ser paraninfo aí na Universidade Federal de Viçosa e voltar a Viçosa aí para rever os amigos. Sim, será um prazer rever o senhor. Muito obrigada. E, pessoal, gratidão por todas as perguntas, por todos os feedbacks. Fiquem todos com Deus, paz e luz. Fique com Deus. Um abraço. Boa noite, senhor Ney. Muito obrigada. Com Abraço. Deus. Tchau. Até. Tchau.